I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum. Fala pessoal, Leonardo, Geek Velho, voltando com mais um vídeo. E a gente vai fazer a continuação do vídeo sobre a linha do tempo do Star Trek com essa segunda parte e mostrar o crescimento da civilização humana e se tornando uma coisa cada vez maior. Então a gente vai pegar período que compreende a série clássica, alguns anos antes e alguns anos depois, até o último filme com a tripulação original, que aí ocorreu no ano de 2293. A série todo mundo lembra da frase inicial, né? O espaço, a fronteira final. Essas são as viagens da nave estelar Enterprise em sua missão de 5 anos para explorar novos e estranhos mundos, procurar novas formas de vida, novas civilizações, audaciosamente indo onde nenhum homem jamais esteve. E aí dá até pra ouvir a musiquinha agora na minha cabeça. Então a Enterprise deixa de ser a NX-01 para se tornar a USS Enterprise NCC-1701, que é uma nave da classe Constitution da Frota Estelar. Essa nova Enterprise ela foi lançada em 2245 e ela foi comandada primeiro pelo capitão Robert April em 2250, quando então ela foi entregue para o primeiro oficial Christopher Pike, que se tornou o capitão. Então o capitão Pike ele comandou a Enterprise por 15 anos, entre os anos de 2250 a 2265. Inclusive, nessa parte final desse período, o Spock serviu como oficial de ciências. O que acontece? Antes até de continuar essa história do ponto de vista cronológico. O piloto da série Jornada nas Estrelas não tinha o Capitão Kirk, era o Capitão Pike, tinha uma primeira oficial, o Spock era só um oficial de ciências, o Spock não tinha as características, os vulcanos não tinham as características que depois ficaram famosas, inclusive nesse piloto o Spock ri, ele demonstra emoção. Esse piloto não passou, e aí eles refizeram o roteiro e fizeram um novo piloto, esse sim, com a Enterprise comandada pelo Kirk, o Spock como primeiro oficial, vulcano sem sentir emoção e tudo mais. Inclusive, se você assiste no Netflix a série clássica, o primeiro episódio, eles passam o piloto. Então algumas pessoas estranham, porque elas veem o primeiro episódio e vê lá o Spock dando risada e tudo mais. Não, na verdade, aquele foi o primeiro piloto que não foi aprovado, mas tinha sido filmado. Então, quando eles fizeram um remaster do Star Trek, lançaram no box de DVD na época, eles incluíram esse episódio piloto que não foi aprovado. Mesmo porque mais pra frente o Pike ele aparece novamente na série. Então, o Pike ele comandou a Enterprise por 15 anos, o Spock era o oficial de ciências dele. Em algum ponto entre 2254 e 2256, a Enterprise ela passa por uma enorme reforma e aumenta a tripulação dela de 203 para 430 pessoas. O Pike ele participou de várias missões, batalhas até 2065, quando ele foi promovido a comandante de frota e entregou o comando da Enterprise para o James T. Kirk. Pouco tempo depois, o Pike estava supervisionando um grupo de cadetes numa nave de treinamento, ocorreu um acidente e o Pike foi contaminado por radiação delta enquanto ele salvava a vida dos tripulantes. Ele ficou totalmente desfigurado e foi colocado numa cadeira de suporte de vida, que traduzia as ondas cerebrais dele para luzes que piscavam. Então uma piscada era sim, 2 piscadas era não. Agora a gente vai falar um pouquinho do Kirk antes da Enterprise. O serviço do Kirk na Frota Estelar, ele começou no final dos anos 50, dos anos 2250, e o início dos anos 2260. Ele teve um crescimento nos ranks da Frota Estelar muito rápido, ele cresceu rapidamente, foi pulando de patente para patente. Em 2265, com 32 anos, o Kirk já assumiu o comando da nave estelar dessa classe Constitution, que é a USS Enterprise, que até aquele momento era capitaneada pelo Christopher Pike. Então, entre 2265 e
e 2268 na série clássica, a missão de exploração da galáxia é novamente dada à Enterprise com essa nova classe de nave, e o James T. Kirk, que para muitos é considerado o melhor de todos os capitães, incluindo todas as séries e a animação dos anos 70, é considerado o melhor capitão, vive as aventuras dele com o Spock, o McCoy, a Uhura, o Sulu, o Chekhov e tantos outros nessa série clássica dos anos 60. O Kirk ele foi sem dúvida um dos mais famosos e condecorados capitães da história da Frota Estelar, como oficial comandante da nave Enterprise e da USS Enterprise A. O Kirk ele serviu à Federação como um explorador, um soldado, um diplomata e um viajante no tempo. Ele era todas essas coisas. As missões dele eram conhecidas por estudantes de segundo grau, primeiro grau, assim como pelos cadetes de graduação na Academia da Frota Estelar. A própria academia conhece as façanhas do Kirk, como por exemplo ele ter salvado os Pelosianos da extinção, mesmo sendo uma violação direta da primeira diretiva. E assim, o Capitão Kirk ele manteve o recorde de primeiro contato até o ano 2370, quando a Capitã Janeway estabeleceu um novo recorde nos anos de exploração do quadrante Delta, quando ela estava voltando para o quadrante Alpha. As duas primeiras temporadas da série original, elas não foram um sucesso. Foi pensado em cancelar na primeira temporada, fizeram a segunda, e na terceira temporada, a CBS, que era o canal que fazia e passava o Jornada nas Estrelas, resolveu mudar o horário do Star Trek para o que era chamado na época o horário da morte, que era sexta-feira às 10 horas da noite. O que acabou causando o cancelamento no final da terceira temporada. E aí o que aconteceu? Porque nos Estados Unidos eles têm um sistema de reprisar as séries, que você vende, porque lá é diferente. Você tem muitos canais menores que são de região. Eles até, às vezes, são afiliados a um canal maior, mas normalmente as programações elas são extremamente regionalizadas, com uma ou outra coisa que é de alcance nacional, porém, série e tudo mais é regionalizado também. Não é como aqui, por exemplo, você tem o jornal da região, você tem um ou outro programa da região, mas o resto segue a programação da matriz. Lá não, lá o cara, ele tinha aqueles horários lá, o resto da programação, ele colocava o que ele queria. E Star Trek tinha atingido o número de episódios para esses reprises, que eles chamam lá de sindicalização. E, o sucesso foi tão absurdo nos anos 70, dos reprises, tão absurdo que a CBS viu a cagada que eles tinham feito, pensou em trazer de volta a série. Só que os custos, com toda a reconstrução de set e fantasia que já tinham sido destruídos, seria muito alta. Então o que eles fizeram? A animação do Jornada nas Estrelas, que inclusive tem no Netflix. Então essa animação ela complementa os 2 últimos anos da missão de 5 anos da Enterprise. Então essa animação ela compreende os anos de 2269 e 2270. E quase todo o elenco principal fez parte da animação emprestando as vozes. Só o Chekhov ficou de fora. Lembrando, isso é uma curiosidade, é que Sulu, o Uhura e todos os outros personagens, o Scott, todos esses outros personagens só emprestaram, os atores que faziam esses personagens só emprestaram a voz porque o Leonard Nimoy, que fazia o Spock, brigou por isso. Porque a princípio só teria a voz dele, do Kirk e do McCoy, do Dr. McCoy. Mas o Leonard Nimoy ele achou que não seria justo outros atores fazerem essas vozes e forçou a CBS a trazer os atores originais para dublarem os personagens. Isso é uma coisa muito bacana. Então a gente passa para o primeiro filme, que foi feito em 79, quando eles levaram o Star Trek, o Jornada nas Estrelas, para a telona, que chamava Star Trek o filme, Jornada nas Estrelas o filme, que se passa no ano 2271, ou seja, ele é logo após a série animada. É o ano seguinte após a última aventura na série animada. Então, esse filme fez sucesso, só que não é um filme para qualquer um, porque ele é um filme lento. A gente, em 79, estava vivendo aquela época do
pós-Guerra nas Estrelas, onde tudo era tiroteio no espaço, um monte de clone vagabundo sendo feito e tal, e o Jornada nas Estrelas seguiu o caminho contrário. Inclusive esse diretor que filmou, que dirigiu esses 3 primeiros filmes, ele não era um fã de Jornada nas Estrelas. Só que ele fez o básico, coisa que algumas pessoas não entendem. Ele pesquisou e entendeu o que era Jornada nas Estrelas. Então não adiantava, não era um filme de ação, com laser e para todo o tempo. O filme tinha que ter um ritmo mais lento, porque Jornada nas Estrelas tinha, principalmente naquela época, um ritmo mais lento. Então ele fez sucesso, não foi um sucesso estrondoso, mas foi o bastante para se pagar e ter lucro. E um segundo filme foi feito. Esse sim, ele se passa em 2285, ou seja, 14 anos depois do primeiro filme na linha temporal, apesar dele ter sido lançado em 82, ou seja, 3 anos depois do lançamento do primeiro filme. O que explica esse pulo de 14 anos na linha do tempo do Star Trek era para alcançar a idade dos atores, que eram, obviamente, muito mais velhos do que eram em relação ao final da série clássica, porque a história cronologicamente seguiu, mas o espaço de tempo entre o final da série clássica e os filmes é absurdo. Então eles fizeram esse pulo também na linha temporal da série, do mundo de Star Trek. Em 1982 foi lançado o segundo filme, Star Trek, o que para muitos é considerado o melhor de todos os filmes de Star Trek. E o título do filme é A Ira de Khan. Como eu tinha explicado no vídeo anterior, o Khan fez parte da eugenia, da criação dos super seres nos anos 90. Ele foi um desses super soldados, desses super seres. E, inclusive, ele aparece na série clássica, onde ele é encontrado numa nave com cápsulas criogênicas, juntamente com um número pequeno de outros super-humanos que tinham sido banidos da Terra. A priori, ele só acorda um. E ao ser acordado desse êxtase criogênico, o Khan Noonien Singh tenta tomar a Enterprise juntamente com o alferes da tripulação que ele levou na conversa. No final, o Kirk consegue derrotar ele, mas ao invés de enviar ele para uma colônia penal, para um planeta prisão, o que quer que seja, ele resolve enviar o Khan e o restante desses super-humanos que estão em estado criogênico, juntamente com o alferes, que tentou tomar a nave, eles enviam eles para um planeta. Isso na série clássica. O filme A Ira de Khan, que assim, ele é obrigatório para qualquer fã de ficção científica. Você não precisa ser um fã de Star Trek, você não precisa nem conhecer Star Trek. Se você é um fã de ficção científica, ele é um filme obrigatório. Então, voltando àquela comparação que eu fiz no primeiro vídeo, aquele período que eu falei no primeiro vídeo, seria um período que cobre a infância, né, com as guerras, e a adolescência, com o primeiro contato com os vulcanos, e um começo de vida adulta. Um molecão de 18 ou 19 anos. Já a série clássica, ele já é um jovem adulto, com seus 20 tralalás, 26, 27 anos. A humanidade, assim, ele foi bem criado graças a essa adolescência que ele teve contato com os vulcanos e com essas outras raças. Uma civilização que cresceu, a humana, por conta desse primeiro contato com os vulcanos, que acabou unindo o planeta, e acabaram vendo que eles não estavam sós, sendo meio que guiados pelos vulcanos. E agora esse jovem adulto, ele ainda tem alguns resquícios daquele adulto de 19 anos. Algumas das vezes as ações são mais impulsivas, mas elas ocorrem poucas vezes e sempre, assim, o coração está no lugar certo quando essas atitudes são tomadas. Elas normalmente não são atitudes tomadas com ódio, é o inverso. Mas no geral, nesse período da humanidade, no Jornada nas Estrelas, as ações elas são mais pensadas. E acontece muito, como eu disse, acontece muito raramente essa questão da impulsividade. A humanidade ela já está num ponto onde ela está mais iluminada, e além dessa congregação de diversas raças, com a Frota Estelar, com a Federação, que começou com o Star Trek Enterprise, a humanidade ela já é guiada pela primeira diretriz, diferente do período anterior. O que já faz uma diferença muito grande em relação à forma como os problemas são lidados em relação a outras civilizações e outros planetas.
Essas regras criadas pela Federação mudam drasticamente a forma como os humanos, como a Federação mesmo, age perante outras civilizações. Nesse momento, a humanidade e a Federação ela tem um interesse em unir essas novas civilizações e mais ainda em conhecer outras civilizações e trocar experiências e conhecimento. A força e a violência ela não deixou de existir, mas ela já começa a ser trocada pela diplomacia, por acordos, por saber ceder. Os humanos deixam de ser uma sociedade bélica, guerreira, e a Federação como um todo tenta expandir a influência dela através da cultura, de acordos mutuamente benéficos, que não tem ligação com violência ou com armas. Apesar da galáxia, o quadrante alfa, né, que é onde gira a história nesse período, ainda ser meio um velho oeste. Você tem um monte de gente com uma índole duvidosa, como Mudge, por exemplo. Também ainda existem muitas brigas por esse setor da galáxia. Algumas guerras, e a gente tem algumas sociedades que são extremamente bélicas, que é o caso do Império Klingon e do Romulano, fazendo com que, apesar das boas intenções dessas viagens estelares, elas sejam perigosas. Mas a Federação, através da Frota Estelar, ela mantém esse desejo de explorar, conhecer e trocar experiências e, quem sabe, criar novas alianças, mesmo que em meio a todo esse cenário meio caótico do quadrante alfa. Eles buscam conversar antes de tomar qualquer atitude mais drástica, e assim, a violência nunca é a primeira resposta da Federação, e é feito tudo possível para evitar recorrer a esse expediente, a violência. Dito isso, esses são os exemplos do crescimento da humanidade desde o primeiro contato com os vulcanos e o início das explorações espaciais da Enterprise NX-01. A diferença entre os dois períodos ela é muito clara. Enquanto o primeiro período de exploração era aquela coisa mais moleque, querendo correr pela galáxia e experimentar tudo sem grandes experiências diplomáticas, eles não tinham tradutor universal, então tinham um oficial tradutor, e eles não tinham experiência cultural também em relação a outras raças. Por isso mesmo acabaram causando várias gafes e problemas. Nessa segunda parte, que aborda principalmente a série clássica, a animação e os filmes, já tem uma atitude menos impulsiva, mais pensada, mais diplomática do que o período anterior. Também é bom lembrar que a última missão do Kirk foi em 2229, é o Star Trek VI, A Terra Desconhecida. Então ele é muito bom e é um filme que trata sobre um tratado de paz entre a Federação e o Império Klingon. É outro filme excelente do Star Trek e outra obra bacana de ficção científica. O filme é bom, mesmo para quem nunca ouviu falar da série. E ele mostra bem o quanto a humanidade está no caminho certo, mas ainda tem alguns posicionamentos impulsivos, um pouco de egoísmo, raiva contida, mas no final a coisa certa ela é feita. Então é isso, nesse vídeo eu mostrei que durante a tripulação, um pouquinho antes e durante a tripulação da série clássica, a humanidade ela continua em evolução e a caminho do que vai ser o seu ápice, que a gente vai falar no próximo vídeo. Então, se você gostou do vídeo, dá um joinha, compartilhe os nossos vídeos, assina o nosso canal e até a próxima.